Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria, não é o melhor lugar para se estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? É aquelas mãos, mudou o homem à sua semelhança. Oh, aleluia! Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo. A paz de Cristo Jesus a todos vocês, né, que tem nos prestigiado, né, assistido os nossos podcasts, curtido, compartilhado e também comentado, né? Eu tenho recebido muitos feedbacks pelo WhatsApp. Eu sempre digo, irmã, mas coloca lá também para que todo mundo veja o teu comentário, né? Aquilo, né, que você ouviu, né, e de que forma serviu para ti também, né, que tem sido bênção para nós, né, para Carol, para Josi, Maurício, para minha vida, né, porque tem sido muita coisa que é sugestão de vocês, dúvidas, né, alguns assuntos que vocês acham importantes para nós abordarmos. Pois então, passou janeiro, fevereiro, março, e aí vem a Páscoa. Quando a gente fala em Páscoa, o que a gente lembra? Vamos ver, o que vocês acham? Chocolate, né? Claro que não, imagina. Misericórdia. Daqui a pouco tenta nos Meu pai, entra no supermercado, Jesus, mês de março, já estava o supermercado lotado, ou de Páscoa, chocolate. E o ataque cardíaco, né? Porque o valor... Então, a gente vê o preço. Jesus, misericórdia, o que é isso? Que chocolate é esse? Será que vem um carro dentro? Vem uma barra de ouro? Vem uma nota de dólar? Como é que é esse negócio, né? Mas quando a gente fala de Páscoa, né, nós que já somos, né, mães, né, Josi, tá vindo mais um aí, né, gente? Não sei, pois então, né? Isso vai nascer depois da Páscoa. Não sei como a Josi, como, né, nós passamos para os nossos filhos essa questão da Páscoa, né? Principalmente crianças, quando eles vão crescendo, vão se tornando maiores e adultos, eles vão compreendendo um pouquinho mais. Mas de como a gente passa isso para eles? E é claro que eu fui dar uma pesquisada, né, gente, sobre como surgiu essa questão do coelho, né? Bichinho tão fofo, tão meigo, tão fofinho que a gente quer levar para casa, né? Aquele coelhinho branquinho, aí as pessoas fazendo carinho naquele coelho, enfim, né? Mas olha só, gente, vamos lá. A origem da Páscoa, do coelho da Páscoa, remonta a tradições pagãs. Presta atenção, minha irmã, você que leva os coelhinhos para dentro de casa, para enfeitar a tua Páscoa das crianças, né? Do norte da Europa, celebrando a deusa da primavera, olha só, e da fertilidade Ostara, representando a renovação da vida. Mas é pagão. Símbolo de fertilidade devido à rapidez de reprodução. Querida, tu tem um coelho, daqui a pouco tu tem uns 30 dentro de casa, não sabe o que aconteceu. Coelho simboliza a abundância e a nova vida na primavera. Porque, lembrando, né, porque na Europa, agora a gente entrou no outono, eles entram na primavera. Ao contrário, né? Sempre ao contrário. A lenda da deusa Ostara. Rezas contam que a deusa da primavera transformou um pássaro em coelho, que grato passou a botar ovos coloridos. Olha a história. Por isso que o coelho bota ovo. Pois é. Eu nunca entendi essa lógica. Achava que era mamífero. Mas tudo bem. Olha só como é que remonta a história.
Mas existe também a tradição, gurias, e vocês que estão nos assistindo, alemã. Relatos do século XVII na Alemanha mencionam o coelho da Páscoa que escondia ovos nos jardins para as crianças. Então, isso é caça aos ovos. Ó, por isso é uma conexão com a outra. Olha só. Agora, onde é que entra a conexão cristã nessa história? Diz o seguinte, que a Igreja Católica incorporou símbolos pagãos e o coelho representa a vida nova e que o ovo representa a ressurreição de Jesus. Olha só, agora chegou no Brasil, já vamos chegar para nosso país. Trazido por imigrantes alemães no século XX, consolidando o costume de caça aos ovos. Resumindo, tem origem pagã. Totalmente pagã. Então tem essa deusa, né, que vai lá e faz do coelho um símbolo de que ele vai colocar ovos simbolizando o quê? Vida, né? Simbolizando fertilidade. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, o que nós temos passado para nossas crianças? Como é que nós temos passado para os nossos filhos? Porque eles vão para a escola, aí tem o coelhinho da Páscoa, tem a caça aos ovos, né? Tem todo esse gasto, muitas vezes, que os pais fazem, né? Pague 24 vezes sem entrar, sem acréscimo, fica 2 anos pagando os ovos de Páscoa, gastando horrores com chocolates, lembrando que para nós o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. É a cruz de Cristo, é a ressurreição, é Ele que nos dá vida nova, é Ele que foi até a cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, cura das nossas enfermidades. O maior símbolo cristão é a cruz, né? Mas mais do que isso, é a ressurreição de Jesus também. É a cruz vazia, né? A cruz sem ninguém ali. Sem ninguém ali. E eu agora estive num evento, nós ganhamos um livro que é muito interessante, ele é bem fininho, ele é evangelístico, e ele fala a cruz do meio, porque tinham 3 cruzes. E mais do que isso, na cruz, ele mostra o amor de Cristo, né, por nós, e o que ele faz enquanto ele está na cruz remonta não só o sacrifício dele, mas o amor dele por aqueles que estavam ao lado dele, que mereciam estar onde eles estavam. Um deles, né, vai afrontar Jesus, imagina, está pregando na cruz porque é bandido, e vai afrontar Jesus, tá fazendo o que aí então? Se tu é tão santo, se tu é o Filho de Deus, o que está fazendo aí? Afrontado pelos religiosos, tu é o Filho de Deus, então desce dessa cruz. O que tu está fazendo aí se tu é o Filho de Deus? Mas um ladrão da cruz vai reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz. E mesmo ele estando em sofrimento, ele nem esquece da sua mãe. Quer dizer, Jesus na cruz, ele mostra muito mais e além daquilo que ele veio fazer por nós, mas nos mostrar que através da sua cruz, do seu sofrimento, em que muitas vezes nós estamos em sofrimento, angústia e dor, e ainda assim exercer o perdão, o amor, exercer aquilo que o Senhor trouxe para cada um de nós, que é claro, não vou dizer que a gente não vai comprar chocolate para nossas crianças. Eu acho que tu compra para o Matias, com né? Certeza, e com como certeza. junto. Principalmente comer junto, É que né? isso que é interessante, é que a gente precisa entender que os nossos filhos, eles vão ter contato com essas coisas, Sim, né? com certeza. Eles vão, dependendo da escola, quem tem a oportunidade de colocar, quem sabe a escola, o filho numa escola cristã, que não é a realidade de todo mundo, quem sabe lá vai ser ensinado o real sentido da Páscoa. Mas a grande maioria vai ensinar o quê? Essa mistura, que é a mistura do sagrado com de outros deuses, com o pagão. E a gente precisa entender que os nossos filhos, eles vão, quem sabe, vai vir como tema de casa um coelhinho para pintar, um ovinho para colorir. E não há um problema nisso.
A questão é o que a gente está ensinando para eles. Eles precisam entender que aquilo ali não é a verdade. Eles vão ter contato com o falso, mas eles só vão saber que é falso se eles forem confrontados com o verdadeiro, né? Então, o nosso papel é não poupar eles de... Ou simplesmente, não, tu não vai pintar esse coelho, tu não vai participar dessa atividade, porque não, Sim. vai ensinar. Mas o real sentido, o que nós acreditamos e o que é a verdade é esta. Eu acho que esse é o ponto, né? Né? A gente até, eu tava aqui pensando, o pobre do coelho, ele não escolheu participar dessa história, né? Pegaram ele ali, Foi escolhido. né? Mas eu tava aqui pensando, o coelhinho, ele é uma criação de Deus, né? Então, de repente, tá ali contando com a criança, olha só o coelhinho que Deus fez, né? Já vai trazendo ali essa questão real da vida, e é engraçado porque aqui na história, né, que tu leu, fala sobre vida, sobre abundância, e é meio que uma cópia, porque na verdade, quando a gente pensa na Páscoa verdadeira, ela é realmente sobre vida, né? A morte de Jesus que nos trouxe vida. Então é uma cópia meio mal feita. Mas então tu tá ali com a criança, né? Tem que fazer as atividades da escola, o coelhinho. Vamos lembrar, quem é que fez o coelhinho? Foi Deus, né? E Deus enviou Jesus. Por que a gente comemora a Páscoa? Então vamos celebrar, vamos lá comer o nosso docinho, que seja, vamos fazer uma comidinha especial, porque a gente está celebrando que Jesus morreu e ressuscitou. Então acho que dá para fazer exatamente isso que a Josi está falando, porque a gente não pode também colocar a criança numa bolha. Daqui a pouco vai ser a esquisita ali, né? Vai até capaz de começar a crescer tendo uma aversão, porque todos os coleguinhas fazem e ela não. Então a gente precisa ter muita sabedoria. Isso é o ponto principal, é tu pedir sabedoria para Deus de como que tu vai, sabendo que teu filho vai ter contato com tantas coisas, como a gente já falou em outros programas aqui sobre o Halloween, sobre o Natal, que também todos foram deturpados, todos foram tirados a verdade de foco e colocado elementos, e isso é um trabalho forte do inimigo para tentar tirar a verdade de fato. E o nosso papel é, no meio disso tudo, ensinar eles a verdade para que eles saibam. Não tem problema nenhum pintar um coelho, não tem problema nenhum se eu tiver que pintar um ovinho. Eu sei que o que de fato importa não é um coelho, é um cordeiro. Esse sim é o verdadeiro animal que representa a Páscoa de verdade. E desde cedo ensinar para eles, contar a historinha, né? Mesmo que na forma deles, que nem... Eu acho que eu até compartilhei isso no outro programa, que com o Matias eu não faço a caça aos ovos, eu faço a caça ao tesouro. Eu vi essa ideia de uma pastora na internet e eu achei muito legal, porque é uma forma de eu dar o chocolatinho para ele, ter aquela emoção legal da Páscoa. Eu fiz isso a primeira vez quando ele ia fazer 3 aninhos. E daí já entendi um pouquinho mais o que hoje o mundo faz, né? A cultura do mundo. Bota pegadinhas de coelhinhos pela casa, a criança sai caçando os ovinhos, ganha chocolate. Eu botei coraçõezinhos, eu fiz. Já é uma cultura, faço todo ano isso. E ele sai atrás procurando. E aí eu vou botando um chocolatinho, e eu fiz de forma muito simples, não gastei muito dinheiro. Eu fiz cruzinhas de palitinho e botei aquele mantinho vermelho, tudo simbologias para ele já ir associando. E por último, o tesouro que ele achou é um cordeirinho. Ele tem um ursinho de pelúcia que é um cordeirinho branco. E ali tinha uma cestinha com ovinhos de Páscoa, chocolate, que o Matias ama chocolate. Tem que ter o M&M's. Eu tô fazendo propaganda até pra marca aqui. Tem que ter o M&M's que ele gosta. E ali tava o cordeirinho. E feito isso, eu conto a história para ele do porquê, onde tudo começou. A Páscoa não foi algo que nasceu agora, não é uma cultura. Lá no Êxodo está relatada a história da Páscoa, quando Deus institui a Páscoa, foi já lá na libertação do povo do Egito. E aí ali foi todo um simbolismo. Tudo tem uma representação. O cordeiro, o animal que foi sacrificado, o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria, todos os que tivessem a marca do céu. Olha só, a gente só fala, não precisa nem chegar na cruz, a gente já está entendendo que é o sangue do cordeiro que nos dá a vida, nos dá a prosperidade, nos dá, né, a fertilidade, que é a bênção.
da prosperidade. Então, tudo que eles, como tu mesmo falou, cara, tudo que eles tentam copiar tá em Cristo, tá no Cordeiro. Então, eu pego lá na Bíblia do Matias a historinha ilustrada e conto pra ele. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço um café da manhã todo especial pra nós três. A gente com uma vida corrida, refeições nós três, é muito difícil na mesa. Então eu pego, faço, boto um suco de uva, faço uma coisa bonitinha, ele pega a Bíblia dele, o Tiago pega a dele, eu pego a minha, a gente lê junto a história, lá o Tiago lê Êxodo, por exemplo, aí eu já vou lá no Novo Testamento, falo João disse, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo estava apontando para Cristo. Sim. Claro que na cabeça dele, às vezes, ele nem está prestando tanta atenção. Ele está preocupado, tudo, né? Claro, ele está preocupado com o chocolate dele. Mas, enquanto o mundo está investindo, do outro lado eu também estou. Então, essa é a ideia, é a gente tentar insistir e falar, e a criança ela tem uma capacidade de assimilar muitas coisas. Vai a cada ano, né, a gente vai vendo a diferença. De repente agora ele pega assim, tá, Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Pegou essa verdade. No ano seguinte, que ele tá mais velho, ele consegue, daqui a pouco, lembrar, lá no Êxodo, na época de Moisés, e vai adicionando essas informações. E eu já vi de pais comentando, assim, dos seus filhos já um pouquinho maior, 6, 7 anos, mas que falam assim, ai, nem é verdade essa coisa de coelhinho. É Jesus, né? Tava fazendo a sua atividade às vezes na escola, mas tipo assim, para cumprir aquela tarefa. Exato. Não, vou fazer aqui porque eu sei que na verdade esse coelho não significa nada para mim, né? Porque desde cedo os pais foram ensinando e já chega ali numa idade que às vezes já consegue raciocinar um pouquinho, compreender, né? E fazer esse equilíbrio. Assim, não, tô participando aqui com os coleguinhas, mas não é a verdade para mim. E daqui a pouco aquela criança já começa até a de certa forma ser usada por Deus. Para falar com os coleguinhas, né? Exatamente. Até porque a própria Bíblia, né, gente, tem muitos símbolos, né? Sim. Se você vai de Gênesis, Apocalipse, Deus se utiliza muito de símbolos até para que a gente possa entender algumas coisas, né? Porque quando a gente vai falar realmente da Páscoa, a gente começa exatamente quando o povo se prepara para sair do Egito. Mas, na verdade, sobre a morte de Cristo começa em Gênesis. Quando Deus diz, e virá um que pisará a cabeça da serpente. Lá no Éden já lá no Éden Deus já falava. Quando vai instituir então a Páscoa, ali na saída do povo do Egito, e toda aquela simbologia do cordeiro sem mancha, sem mácula, o tipo de alimentação deles apontava para o cordeiro. Quando eles já estão lá no deserto, e Deus dá as ordens para Moisés, né, para fazer o tabernáculo, o próprio tabernáculo, com todas as suas simbologias, né, o candelabro, né, a mesa dos pães, né, a bacia de água, o incenso, tudo aponta para a cruz de Cristo. Se você olhar para o tabernáculo, você olhar para ele assim, você vai ver a cruz de Cristo no tabernáculo. E lá, quando Jesus está na cruz e vem a morte de Cristo, exatamente é aquela cortina que separava o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar que é rasgado de alto a baixo. E é como a Carol diz, entrava de uma vez só, e tem mais. Na beirada da roupa do sumo sacerdote, tinham pequenos sinetes. Porque quando ele ia com o incensário e ele balançava, os sinetes tocavam. E ele também era amarrado por uma corda. Porque se ele entrasse naquele lugar em pecado, tivesse cometido um pecado e ele morresse, ninguém podia tirar o corpo de lá. Ele tinha que puxar. Então, sabia que estava vivo porque os sininhos tocavam. Porque se aquilo não acontecesse, houvesse, e eles puxavam, e ele tivesse morrido lá dentro, eles tinham que puxar, não podia entrar. E a morte de Cristo, né, não foi só para perdoar os nossos pecados e nos curar das nossas enfermidades, mais do que isso, restaurar a comunhão de Deus com o homem, sem precisar passar pelo sumo sacerdote, porque o véu foi rasgado. Hoje eu posso dobrar os meus joelhos no meu trabalho,
na minha casa, na minha congregação, eu falo com Deus andando no ônibus, dirigindo o carro. Onde eu estiver, eu tenho essa comunicação restaurada, né, através da cruz de Cristo com o meu Deus. Então isso a gente vai passando para a criança, né, como a gente está dizendo, a gente também não vai botar a criança numa bolha, não, isso não, e vamos demonizar tudo, né, e depois a criança, né, dentro de uma escola fica aquela criança, né, que se diz, né, que não se mistura, que não fala com ninguém, enfim, né. Então a criança, ela participa na escola, ela come seu chocolate, não vamos dizer a criança, né, gente, porque eu duvido que a criança vai comer sozinha esse chocolate. Eu tento ajudar, né? Eu sempre digo que é muito para ele comer o chocolate. Ganha do tio, ganha da avó, ganha do Matias que tem 30 tio, pelo amor de Deus, é muito chocolate. Para quem é intolerante a essa lactose, né, a gente também tem opções bem gostosas. Não, e sabe, porque, claro, a Páscoa para os adultos é uma alegria, Sim, né? você... E aí, porque a gente está falando aqui da criança, mas e quem vai ensinar a criança é o adulto. E como é importante a gente não perder esse significado, porque sempre que algo é muito repetitivo, né, tem todos os anos, a gente já conversou aqui sobre o Natal. Daqui a pouco a gente fica assim, tá, ok, mais uma vez, olha aí, ó, mais um feriado. Daí a gente pensa no feriado, aquele dia que tu não vai trabalhar, descanso. Delícia. Então tu só pensa assim, tá, ok, mais uma Páscoa, tá, quando vai ver, vai ter apresentação na escola, tem o teatro na igreja, ok. E a gente normaliza, e a gente se acostuma. E se for pensar, os judeus, até hoje, os judeus praticantes da religião, até hoje, aquilo que eles fizeram lá no Egito, naqueles dias ali, daquilo que eles comeram e tudo mais, os judeus fazem até hoje, relembrando o livramento que eles tiveram. Imagina, há mais de 4.000 anos, fazendo a mesma coisa todos os anos. Então, a gente não pode pegar algo que é tão precioso, que é Jesus morreu, e normalizar, né? Que é o ato da ceia, né? Porque só porque a gente faz todo mês, parece... Tem noção? Fazer isso em memória de mim. Gente, é um sacrifício, é o corpo, é o sangue de Cristo, que a gente está ali mais um mês, a misericórdia nos acompanhou, a graça nos sustentou, o perdão está nos alcançando, e às vezes a gente vem como só, a ceia parece só o culto de botar a roupa mais bonita, né? Porque sabe que vai ter bastante gente, é o culto que todo mundo vai arrumar. Não, a gente não pode normalizar. Tu lembra assim, sinceramente, eu não presto, eu não tô valendo nada. E mesmo assim, ele morreu, ele tinha coroa de espinhos. Imagina, ele era Deus, ele estava no céu tranquilo, ele veio pra cá, a gente sabe como é que é aqui. Outro dia, um teve reclamando que estava tendo cãibra, a outra que dormiu mal, daí já se estressou no trânsito e a vida, todas essas coisas, e ele veio. Então, que a gente também não perca esse sentido. E eu me lembro de que sempre na TV, nessa época, passava algum filme. Sim. Sempre tinha algum filme. Jesus, aqueles bem clássicos, todo ano, a gente já sabia exatamente tudo, assim, porque depois de uns anos pra cá é a Paixão de Cristo, né? Que deu um filme forte, aquele ali, Jesus, porque, e realmente, às vezes tem gente que fica assisti, meio... tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. A gente assistiu, mãe. Que legal! Em casa. Então tem algum momento que eu saí da sala. Sim, daí teve. Tá vendo? Eu não assisti todo o filme. Teve um momento assim que eu não sei o que estava dando e a gente tira um pouquinho. É forte. Não, gente. Mas é bom, porque às vezes. É confrontador, né? Meu Jesus. E pra gente ter mesmo a noção. Porque, claro, como os filmes, os outros, eles eram um pouco mais tranquilos, tá? Tu vê Jesus sofrendo e tal, mas não tem tanto sangue, digamos, coisas assim. Porque, claro, para as pessoas assistirem, não passar mal, não ficar aquela coisa... A gente desmaiando. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente ter o choque, para a gente se lembrar, não, doeu e muito. Doeu e muito. Não foi, alguém xingou ele e pronto. Não, meu Deus, furou, sabe? Transpassou. A gente tem que pegar, sabe? Às vezes, e tem que ferir na nossa carne, assim, para tipo realmente valorizar. Que foi utilizado. Eu vi um filme muito legal esses dias. Um filme antigo que eu não conhecia. Se eu não me engano, o nome é Em Defesa de Cristo. Alguma coisa assim. Que é a história de um ateu que é casado e a mulher dele aceita Jesus. E ele começa a tentar a todo custo provar para ela
de que a fé dela não tem sustentação. E ele é um repórter investigativo, ele trabalha com isso. E ele começa a investigar a morte de Cristo. E ele tenta entrar naquela teoria de que Cristo não morreu, que existe uma linha que diz que, de fato, quando tiraram Jesus da cruz, ele não estava morto, que isso explicaria o porquê que o corpo dele, na verdade, ele não ressuscitou, né? Então, se ele conseguisse provar isso, ele colocaria por terra o cristianismo, a base do cristianismo. E daí ele começa a ir atrás. E ele vai num médico, que é um médico, assim, respeitadíssimo e que estudou a morte de Cristo. Sim. E daí ele fala, e ele começa a explicar para ele, é impossível Jesus não ter morrido. Mas por que é impossível Jesus não ter morrido? E ele começa a explicar o que foi o espancamento que Jesus teve antes da crucificação. Sim. E ele fala sobre os chicotes que os romanos usavam. Sim. Gente, aquilo vai te dilacerando a alma. Eu não assisti isso. E mesmo sem mostrar cenas, porque não mostra cenas, mas ele só explicando o que foi que Jesus teve antes da crucificação e depois de estar pregado na cruz, o que ele precisava fazer para conseguir respirar. De ter falta de ar, e que ele teve e que quando cravaram a lança, a água e o sangue saíram por conta de um derrame pleural. E ele começa a dar toda a explicação. E daí tudo que ele tenta provar vai caindo por terra. Porque, de fato, Cristo morreu. É inegável, não existe como negar a morte de Cristo. E se ele morreu, ele ressuscitou. Então, foi um filme muito bom e que te traz, assim, de volta aquele sentimento de, meu Deus, olha o amor de Cristo. Sim. Porque suportar o que suportou por nós. E é isso, é isso. A gente não pode normalizar, não pode tratar como comum aquilo que não é comum. O que Cristo fez por nós, o sacrifício que ele fez, a Páscoa, né? Que é tu trazer à memória a morte de Cristo, que também a gente faz toda a ceia, que a gente, de fato, eu oro, sabe? Eu digo, Deus, que toda ceia, não só ceia, que todo culto, eu não me conformo em sair sem ter derramado uma lágrima na tua presença, mas quem dirá a ceia? Que é aquele culto que tu de fato te arrepende, tu te lembra do quão miserável tu é, do quão pecador tu é, que mais um mês Deus te sustentou ali, a graça dele tá ali se manifestando, que é aquele símbolo, né? Só símbolos, sim, pão e cálice. Eles não são só um pãozinho e um cálicezinho. Eles representam de fato o que Cristo fez por nós. Então, eu acho que essa Páscoa traga no teu coração todas essas verdades, essas certezas e a consciência de que foi real o sacrifício. É muito mais do que chocolate, é muito mais do que o feriado. O que parecia impossível aconteceu. Sim, isso é verdade. E inclusive, já que a Josi citou esse filme, se eu não me engano, ele está em streaming. Então dá lá uma olhada. De repente, no feriado, fica a dica aí para assistir. Muito bom. Porque, se eu não me engano, está em streaming. Eu não vou dizer o final, mas vocês devem imaginar o que aconteceu com alguém que é confrontado com as verdades de Cristo. Eu chorei tanto no final. Foi muito lindo, um filme muito bonito, vale a pena. Então, dica. Às vezes a gente dá dica de livros, às vezes a gente dá dica de filme. E eu não sei se ele é baseado em fatos reais ou não. Né? Porque agora eu lembrei de uma pessoa, eu acho que é Josh McDowell o nome dele, que ele tem livros pela CPAD, que ele era um ateu. Que ele falou, eu vou comprovar. Será que não é ele? Mas, não, acho que não é. Mas ele queria comprovar que Deus não existia, que Jesus não era uma face, não sei o que e tal. Pois então, e dele escreveu o Mais Que um Carpinteiro. Sim. E tem um outro livro dele também que é bem nessa área apologética, né, de defesa da fé, porque daí de um ateu ele virou um defensor da fé cristã. Exatamente. E esses dias eu estava ouvindo uma entrevista também, agora eu acho que essa semana, com o Augusto Cury, em que o repórter, o jornalista, pergunta como um homem, né, que sempre se disse ateu, hoje, né, fala da fé em Cristo, né, como é que isso aconteceu? Aí ele diz, quando eu comecei a estudar os discípulos, em que
como Jesus escolheu aqueles homens para estar com ele. Ele começou a falar como é que era o Pedro, como é que era João, né? Que ele diz que o João era bipolar. Que uma hora botava a cabeça no colo de Jesus e outra hora queria matar todo mundo. Eles derrama, né? Manda fogo do céu, mata todo mundo. E daqui a pouco estava lá João, né? Ah, mas a gente é meio João, né? Uma hora, né? Diz assim, vamos amar os povos, vamos orar para os pecadores. Daqui a pouco, tu olha os pecadores assim, oh, meu pai, tem misericórdia. Menos esse. Todos eram problemáticos, né? Se olhar para a história de cada um, todos Para tinham- Judas, então, ele quando começa a se aprofundar nessas questões, ele abraça a fé cristã. Bah. Né? Então a gente vê como a palavra do Senhor ela transforma, né? Então a mensagem que a gente deixar para vocês é o quê? Coma seu chocolate, compre o vinho de Páscoa, não tem problema nenhum. A não ser que tenha né? diabetes. A não ser dá, diabético, pega não, pega Sem leve açúcar. e tem que ser aquele zero açúcar. E para nós aqui tem que ser zero lactose, né? Mas principalmente quando você, né, for dar esse chocolate para suas crianças, para alguém da sua família, enfim, sente-se, né? Eu acho que uma das coisas bem bacanas que nós fazemos aqui também é darmos exemplo daquilo que a gente faz. Né? De repente, um exemplo que a Josi falou do que ela faz, né, com Matias, tão pequeno, aquele momento, o suco, né, alguns símbolos, em vez de colocar a patinha do coelho, né, coloca corações, ou aquilo que você achar melhor, né, o símbolo da cruz, e a criança vai lá e vai comer o chocolate, né, mas é que não se perca o verdadeiro sentido. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus está vivo e em breve voltará, né? E que a gente saiba que o verdadeiro sentido da Páscoa é: Ele vive, Ele está vivo. Então que a gente não deixe de olhar para a cruz. Você vai participar da ceia, com certeza, no mês de abril, né? Vá para a ceia glorificando a Deus. Quando você pegar aquele pão, aquele cálice, o que Jesus disse? Fazei em memória de mim. Gente, você está participando de um culto em memória de Jesus. Então não vá de qualquer jeito, de qualquer forma. Não pegue aquele pão e aquele suco de uva, dizendo, é mais uma ceia, tá ok, legal, bacana. Não, mas vá se derramando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele passou por nós. Esta é a mensagem que deixamos para vocês, que deixamos para Carol, que deixamos, né, para Josi, para o Maurício. Páscoa. E uma feliz Páscoa para todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser.